Em primeiro lugar a Deus e na pessoa da comissão do qual organizou este evento, Dia do Evangelho, queremos tecer o nosso agradecimento a eles e a coragem de ter nos convidado para trazer uma reflexão nesta noite. Agradecer também à Prefeita Graça, que também há cerca de 2 anos atrás nos despedimos aqui desta linda cidade, também num evento parecido como esse, só que dessa feita ali daquele lado, indo para a missão no Uruguai. E agradeço ao apoio da minha igreja mãe aqui, a Assembleia de Deus, a todas as igrejas da cidade de Cerro Corá, todas as pessoas que estiveram conectadas ali conosco, naquele país frio, mas nos sentimos aquecidos pela presença de vocês, pelas mídias sociais, e ali, graças a Deus, conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, deixar ali uma sementezinha plantada ali no Uruguai, e isso é fruto das orações desta igreja, nesta cidade. Amém? Agradecer a Deus por tudo, a minha família e a todos que estiveram nesse período orando por nós. Jesus já falou com vocês, meus irmãos? Jesus está presente aqui. Temos uma promessa. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. E é uma promessa feita pelo Senhor. Aleluia. Se antes de fazer a promessa, Ele já se fazia presente, e depois que Ele faz a promessa, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é Deus. Amém? A Bíblia diz que estava Sadraque, Mesaque e Abdenego e foram fiéis ao Senhor. E ainda não havia essa promessa de onde estivessem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no meio. E eles foram fiéis e ousaram desafiar aquele sistema mundano e foram lançados na fornalha ardente. E um dos reis mais conhecidos da antiguidade, de um dos maiores impérios que já se levantou, chamado Nabucodonosor, teve que ficar de pé. Eu acho que ele coçou os olhos e olhou para dentro e disse: eu joguei 3 jovens dentro daquela fornalha. Se já é estranho 3 jovens andarem dentro do fogo, eu estou vendo um 4º homem. E este 4º homem tem a semelhança dos deuses viventes, dos filhos de deuses. Então, meus irmãos, Ele fez a promessa e Ele está presente. Amém? Então nos coloquemos de pé em reverência ao autor da palavra, o Espírito Santo de Deus, que está no meio do seu povo, representando a Trindade, porque Ele está no meio da igreja. Vos convido a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Aleluia. Se faz um pouco difícil, mas vai dar certo. São Lucas capítulo 24, versículos 33 e 34. É um momento de uma mensagem evangelística. É um momento de uma mensagem que a igreja precisa estar em oração, porque o projeto principal de Deus são pessoas. Não há nada mais importante para Deus do que pessoas. Tanto é que Ele criou todo mundo, todas as coisas, antes de criar o homem, para que quando o homem chegasse, tudo já estivesse pronto e preparado. O grande projeto dele é pessoas. Vos convido a abrir as nossas Bíblias nessa reflexão. Já escutamos poderosamente a palavra de Deus esta noite, toda esta semana do Dia do Evangelho também. E feito esses agradecimentos, quero convidar a igreja, aqueles que detêm a Bíblia em suas mãos, aqueles também que não têm, podem escutar, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que leem, mas também aqueles que ouvem a palavra de Deus. Diz aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versículos 33 a seguir. Vou ler o 33 e o 34. Quantos acharam, diga amém. Amém. Vamos ser breve, porém queremos que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Amém? Só a Ele toda a honra, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ao nome de Jesus, glória. Quantos acharam, diga amém. Amém. Aqueles que não têm a Bíblia, podem escutar da sua casa. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, versículo 33 e 34. Diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados
os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam, você pode dizer comigo nesta noite, ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão ou a Pedro. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nesta noite fale com o seu povo, toque pessoas nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, já ministramos louvores a teu nome aqui. Senhor, teu nome está sendo glorificado em praça pública. Te louvamos, Senhor, pelo poder público, entender, Senhor, esse mistério que há na igreja, de estar reunido glorificando o teu nome, porque através desta ministração está entrando nessa cidade bênçãos tuas para esta cidade, porque a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar, se voltar, deixar de fazer as suas más ações, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, Senhor, declaramos sanidade, declaramos saúde para esta terra, declaramos, Senhor, vitória para esta nação, para esta cidade, declaramos prosperidade pela tua palavra para esta cidade, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, toca os corações, Senhor, nesta noite, e que seja a tua palavra, Senhor, revelando o teu Filho nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Podem sentar, aqueles que podem ficar com a Bíblia aberta, vai ser uma pequena reflexão nesta noite, aleluia. E diz a palavra de Deus, nós vamos ter que voltar para chegar até este final. Cada um tem a sua chamada, por via todos nós somos evangelistas, mas cada um tem a sua chamada. Minha chamada é ministração, mas aprove a Deus também falar pelo ensinamento. Você diz amém? Glória a Deus. E diz a Bíblia aqui, e na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, e acharam ali congregados 11, e escutaram, e eles também testemunharam, ele ressuscitou. Aleluia, ele ressuscitou. Agora nós temos que voltar um pouquinho, porque o tema desta mensagem, nós temos um tema para o dia do Evangelho, que diz, até que ele venha, até que Cristo venha, busque-o. Não é assim? Baseado lá em Isaías. E esse texto vai falar sobre uma busca, sobre encontros, e nós queremos nos aprofundar um pouquinho na palavra e ganharmos tempo nesta noite. Antes de começarmos a esta ministração, temos que fazer alguma observação a este texto, até chegarmos aqui nesta hora que eles se levantaram e voltaram. Olha, escute só, irmãos, em Jerusalém estava um movimento muito grande, a cidade estava agitada, uma grande festa se realizava alguns dias antes. Nós estamos aqui num dia de domingo, no primeiro dia da semana. E eu queria dar um tema a esta mensagem, esta noite, é assim, este tema, para que a gente tenha um norte: não saia antes que o dia termine. Não se entregue antes que este dia termine. Não saia do seu lugar antes que este dia termine. Este vai ser o tema desta reflexão, desta parte do Evangelho. E nós temos que voltar um pouquinho, porque pelo calendário judaico, aqui nós estávamos no dia 14 do mês de Nissan, e até o dia de hoje se comemora aproximadamente nessas datas a nossa Páscoa. Só que aquele dia nós temos que voltar 1445 anos atrás, quase 1500 anos atrás. O Egito estava agitado. E para que a gente entenda um pouco, porque Paulo disse que todo o Antigo Testamento é uma sombra de coisas que havia de acontecer e apontava para um futuro, e este futuro é Cristo. Quando Abel morreu lá no Jardim do Éden, aleluia, inocentemente o seu sangue estava derramado no chão, ali era uma figura de Cristo. Quando o Senhor colocou no meio daquele jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida é a representação de Cristo. Quando o Senhor levantou 12 filhos a Jacó, era uma representação de uma renovação que viria com os 12 discípulos do Senhor Jesus. Quando Moisés feriu aquela rocha e dela saiu água, estava simbolizando aquele dia que ele estaria na cruz, iriam ferir a rocha, aleluia, e iria jorrar água. E nesses anos aqui nós estávamos no segundo maior dia desde que
foi instituída a Páscoa. Nós estamos agora aqui com Jesus. Alguns divergem do dia, mas foi a sexta-feira. Aquele dia 14 caiu numa sexta-feira. Só que 1500, cerca de 1500 anos antes, o mundo também estava agitado, porque estava se finalizando um ciclo de 10 pragas. E na Bíblia diz que a representação do mundo é o Egito, a representação dos céus é Canaã, e o deserto simboliza a peregrinação. Se nós entendermos, aleluia, que nós estamos caminhando para a nova Canaã, a Jerusalém celestial, a terra prometida, e que nós saímos do Egito, o mundo, aonde fazíamos o que queríamos e os nossos próprios desejos nos controlava, nós hoje entendemos que estamos num período de peregrinação, e esse período de peregrinação se chama o deserto da vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. No deserto não faltou a presença de Deus. No deserto não faltou água, no deserto não faltou pão, do mesmo jeito que não vai faltar, mas você precisa se animar, porque você não pode morrer aqui, você tem um objetivo de chegar lá, aleluia, e se contar com Deus, você vai chegar. E agora Israel está ali no Egito, porque a igreja também é um símbolo de Israel, e aprove a Deus nesta noite nos trazer um ensinamento evangelístico. Israel estava ali no último dia dos seus 430 anos de sofrimento aqui na terra, no caso na terra do Egito. E Jesus já comparou isso. Ele disse: hoje o mundo sorri e vocês choram, mas se alegrem, porque um dia vocês vão levantar a vista assim para o alto, aleluia, e vai vir descer a redenção. Então se alegre, porque uma mulher, quando está para dar à luz, sente dores, mas depois que gera o seu filho, já não se lembra mais das suas dores, pela alegria daquele nascimento. Então, meu irmão, se você está chorando agora, vai chegar um tempo de alegria. Israel está ali, toda aquela nação impactada, porque chega um tempo de Deus julgar o mundo. Mas hoje não vamos falar de julgamento, hoje vamos falar de redenção, aleluia. Mas o dia do julgamento de Deus vai chegar. E ali o povo estava agitado. Olha, escute, o Egito estava agitado, e Deus disse: olhe, coloque a sandália nos pés, se aprontem. Quem estiver andando com o seu cajadozinho, tome o cajado na mão, coloque o alforje, se preparem. Agora tem uma coisa, antes de você sair hoje, eu vou instituir a minha Páscoa, aleluia. Essa passagem, esse saltar por cima, esse saltar depois de isso, essa passagem, o Senhor disse: se prepare, porque dia como este não houve, e vocês jamais se lembrarão do que aconteceu aqui. Agora, para isso, vocês vão fazer um simbolismo. Oh, aleluia. E esse simbolismo vai apontar para Cristo. Escute bem, nós vamos chegar aqui nessa mensagem. Vocês vão comer ervas amargas, sim ou não? Vamos lá, todo bom cristão sabe quais são os utensílios da Páscoa: ervas amargas, pães sem fermento e o cordeiro. Isso 1445 anos antes, Deus estava instituindo, mas olhando para lá, aleluia, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele foi e comeu aquelas próprias ervas amargas com o seu sofrimento, e Ele era o Cordeiro de Deus. Só que existe um segredo, eu comentava isso na Santa Ceia, e para que a gente chegue aqui temos que passar por isso, senão você não vai entender. Mas a Bíblia diz que havia um outro sinal naquela noite, para que houvesse proteção. Disse assim: olhe do sangue deste cordeiro, vocês vão pegar e vão passar nos umbrais das portas, na entrada das portas, e neste dia eu vou visitar o Egito, e o meu anjo vai ceifar todo o primogênito do Egito, mas aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, aleluia, ele vai saltar por cima, ele vai passar. Daí o nome Páscoa. E agora Israel está ali trêmula, e começa-se os gritos a se ouvir no Egito. Os gritos de choro, os gritos também dos animais, porque Deus tocou tudo naquela noite.
e o grito principal do faraó quando perdeu o seu primogênito. Naquele dia Israel se levantou e começou a sair do Egito rumo a esta peregrinação. E agora 1445 anos depois, Jesus está sentado junto com os seus discípulos, dizendo para eles, nas entrelinhas, aquilo que aconteceu há 1445 anos atrás, hoje está se cumprindo. Naquela noite, Israel estava sentado, celebrando a saída do Egito, mas lá na periferia daquela cidade, a história de Deus estava começando a ser escrita para tocar a mim e a você. Enquanto Israel se sentava e comemorava, o Cordeiro de Deus estava começando o seu sofrimento com seus 12 discípulos. Ele estava ali já começando a agoniar-se e olhou para eles e disse: desejei muito participar convosco deste momento, mas desde agora já não beberei mais do fruto da vide até que se cumpra naquele dia. E havendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras e se deteve num lugar chamado Getsêmani. E naquele momento ali começou o sofrimento do Cordeiro de Deus até a sua morte na cruz. E justamente, escutem bem, assim como o Cordeiro foi morto no dia 14 de Nissan de 1445 a.C., no Egito, 1445 anos depois, em Jerusalém, estava sendo julgado o Cordeiro de Deus para ser morto no dia seguinte. À noite começou o seu julgamento e foi morto. E agora começa um ciclo naqueles dias. Tristeza, por quê? Porque aquele homem que havia ressuscitado pessoas, aquele homem que havia dado vista aos cegos, aquele homem que havia ressuscitado mortos, agora já fazia 3 dias que estava morto. Só que aconteceu um fato inusitado. Joana, Maria, mãe de Tiago, e Maria Madalena se levantaram ainda muito de madrugada e foram até o sepulcro. E quando chegaram ao sepulcro, viram que a pedra do túmulo estava removida. Aleluia! E elas olharam para dentro e viram seres celestiais que disseram: por que vocês procuram entre os mortos o vivente? Jesus não está mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! Elas correm, vão avisar. E esses dois, que agora chegamos aonde começamos a leitura bíblica desta noite, esses dois estavam presentes quando aquelas mulheres disseram: olhe, seres celestiais nos apareceram e disse que este homem ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Saiu correndo Pedro e João. Quando chegaram lá, só encontraram os vestidos do mestre. Pedro saiu pensando sobre aquilo, mas Maria Madalena ficou chorando na porta do túmulo. Aleluia! E Deus sabe chamar o seu nome como ninguém mais sabe chamar. E aquela mulher estava chorando, e aquele homem perguntou: mulher, por que você chora? O que você está procurando? Ele disse: Senhor, se tu sabes para onde levaram o corpo do meu mestre, me diga para que eu vá buscar. Aí Jesus chamou o nome de Maria Madalena como ele somente sabia chamar. E Jesus disse: Maria. Quando Jesus disse Maria, oh aleluia, Maria pensou dentro de si: só há uma pessoa que me chama assim. Só há uma pessoa que conhece o meu íntimo, o meu escondido, os meus segredos mais profundos. Oh mestre, era Jesus. Ele disse: esse anime vai dizer a meus irmãos que se encontrem comigo na Galileia. Ela volta, testifica, e 2 discípulos, agora escuta, estou terminando a mensagem. 2 discípulos, um deles se chama Cleopas, estava na sala quando aquelas mulheres chegaram, e eles pensaram que elas tinham desvaneios, porque assim disseram a Jesus. Disseram: ei, verdadeiramente ele ressuscitou. Mas eles preferiram ir embora. Encontre uma pessoa aí do seu lado e diga a ela: não saia antes de terminar esse dia. Diga a ela aí, acorde ela nesta noite: não saia antes que termine este dia.
Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, irmãos. Qual foi o dia que Jesus disse que ia ressuscitar? No terceiro dia, no primeiro dia da semana, no domingo. Aquelas mulheres voltaram, testemunharam que Jesus havia ressuscitado, e mesmo assim eles deixaram Jerusalém para Emaús. É um perigo se distanciar de Jesus. Quando nós nos distanciamos de Jesus, negamos a nós mesmos. E aqueles homens começaram a se distanciar de Jesus. E eu queria falar aqui de 3 coisas que perdemos quando nos afastamos de Jesus. A Bíblia diz que agora eles saem de Jerusalém no domingo, e eles saem chateados. Já ouviram que Jesus havia ressuscitado, mas não creram. Saíram caminhando rumo a uma pequena aldeia chamada Emaús, que simboliza lugar de um riacho quente, porque possivelmente estávamos na época fria em Israel. Tanto é que quando Pedro está negando a Jesus, ele está à beira de uma fogueira para se esquentar, e se distanciou de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus sendo esbofeteado, quando o galo cantou, achou tempo ainda para olhar para ele e tocar o coração de Pedro. Quem sabe se Deus não está tocando o seu coração nesta noite. E eles saíram caminhando e fazendo questionamento um para o outro. E a primeira coisa que as pessoas perdem quando se afastam de Jesus é a direção da vida. A promessa era para eles irem para Galiléia primeiro. Eles foram para Emaús. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos de Jesus, a primeira coisa que perdemos é a direção da vida. Vocês já encontraram pessoas assim? Ela não sabe para onde vai. Eu sempre falo isso na igreja, a mim me encanta. Aquela historinha de Alice no País das Maravilhas. Quando ela está perseguindo um coelho e chega num lugar que tem muitos caminhos, e ela pergunta ao gato: para onde foi o coelho? Diz: não sei. E ele pergunta a ela: para onde você quer ir? Ela disse: eu não sei. E o gatinho diz: tome qualquer caminho, porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te serve. Quando nós não temos um objetivo, uma direção, e não há ninguém, meu irmão, que esteja buscando ao Senhor, que tem uma vida derrotada ou uma vida de derrota, todas aquelas que estão próximas ao Senhor Jesus renovam as suas forças. A Bíblia diz que é como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo o que faz prosperará. Você quer ser próspero? Esteja próximo a Jesus. Para adiantarmos e dar muitas coisas para acontecer nesta noite, a segunda coisa que perdemos quando nos distanciamos de Deus, perdemos a sensibilidade de sentir Deus ao nosso lado. Aqueles 2 homens, graça, iam conversando pelo caminho, e a Bíblia diz que um peregrino se aproximou e começou a acompanhar aqueles homens. E a Bíblia diz, para enfatizar quem era, disse: e o mesmo Jesus se aproximou deles, mas eles não o conheceram. E meus irmãos, nós hoje conversamos com muita gente e dizemos: o que está acontecendo com este mundo? O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Alguém ter princípios morais é uma vergonha. Alguém testemunhar de Deus é vergonhoso. Porque quando o homem se distancia de Deus, ele perde o principal na sua vida: a sensibilidade. Aleluia! Não perca a sua sensibilidade. Jesus estava caminhando com eles algumas horas atrás, alguns dias atrás. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, mas agora nem perceberam que era Jesus que estava do lado dele. Oh, aleluia! Se um culto como este não te toca, se uma adoração da qual tivemos nesta noite não te toca, se o que está acontecendo neste mundo não é um sinal de algo grande de Deus que está para chegar, você precisa voltar imediatamente. Perde a direção da vida. Por isso que tem muita gente tirando a sua própria vida. Eu venho de uma nação que é a 4ª maior do mundo em suicídio. Eu venho de uma nação que é a primeira na América Latina em números de suicídios. Testemunhei suicídio de pessoas de 72 anos ligado à igreja que estávamos. Também testemunhei
suicídio de um jovem próspero naquela cidade que estava jantando com a sua esposa e seus filhos. Uma vida próspera, um jovem conhecido na cidade, menos de 40 anos de idade, se levantou da mesa, pediu licença à sua família, entrou na garagem e demorou um pouco. Quando voltou, aquele jovem estava pendurado. O que é isso? Quando nos distanciamos de Deus, perdemos a sensibilidade, perdemos a direção. E é um propósito de Deus para a sua vida. Tudo que está e que nos cerca nessa hora tem um propósito. Olhe para o seu relógio, tem um propósito. Se ele parar de marcar a hora, daqui a pouco ele sai do seu braço, você vai entregar ele à sua criança, ela vai brincar, e daqui uns dias esse relógio não vai mais existir. Olhe para o seu celular, ele está aí porque tem um propósito. Quando ele quebrar, você vai passar para os seus filhos e ele daqui a pouco não vai existir. Se você ainda está aqui, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Você foi criado com o propósito de Deus. Volte. Eles perderam a direção, perderam a sensibilidade, e o pior está nos versículos aqui seguintes. Olhe, versículo 21. E nós esperávamos que ele fosse, e nós esperávamos que ele fosse o que remiria a Israel. Eles estavam falando com quem, irmãos? Com quem eles estavam falando, Carlinhos? Com Jesus, irmãos. Eles estavam dizendo a Jesus: nós esperávamos que ele fosse. Mas Jesus estava ali do lado dele. E aí Jesus começou a falar com eles. E a tarde começou a chegar. E quando eles foram para entrar naquela aldeia, Jesus fez como ir embora. E eles disseram: não, fique esta noite aqui conosco, pouse esta noite aqui conosco. Ei, irmão, Jesus deixou os discípulos lá em Jerusalém, que estava reunido para ir atrás de dois desobedientes. Olha como é que Deus é bom. Ou nós nunca fomos esse desobediente. Você é só aquele que ficou? É mentira, nós também somos esse que sai e que Deus vai lá e nos busca para nos trazer de volta. Aleluia. E agora Jesus deixa tudo, deixa os discípulos lá e vai atrás desses dois. E quando ele ia fazendo o que ia mais para lá, eles disseram: fica conosco esta noite, já está tarde. E entraram. Olhe para mim. E quando entraram, estava ainda em clima de Páscoa, estava ainda em clima de festa. Jesus pegou o pão e o abençoou. E quando abençoou, o partiu. E quando partiu, os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu do meio deles. Aleluia. E eles olharam um para o outro e disseram: porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Oh, aleluia. E aí terminamos com o texto que lemos nesta noite. E na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. E chegaram lá naquela simples casa onde havia 11 pessoas e mais alguns reunidos. E disseram: ele verdadeiramente ressuscitou. Olha, eu não sei se você se distanciou de Jesus. Eu não sei se você já perdeu a sua sensibilidade. Eu não sei se você já perdeu a sua fé. Mas eu queria te dar uma boa notícia, porque isso é a tradução de evangelho. Boas novas. Jesus entrou neste caminho, está tocando você. E nesta noite te convida para a comunhão. Te convida para trocar este adultério pelo pão e pelo vinho. Ele te convida nesta noite para trocar este vício pelo pão e pelo vinho. Ele te convida nesta noite para deixar o mundo das drogas pelo pão e pelo vinho, porque na comunhão ele se faz presente. Oh, aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Porventura não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Seu coração pode ter ardido, porque toda vez que esta palavra é ministrada, ela toca no profundo do homem. Aleluia. David vai adorar o Senhor com este hino, que é tempo de voltar. E eu queria que você, se tivesse uma pessoa próxima a você, que hoje
disse: não, Senhor, eu sou esses dois do caminho de Emaús, eu quero voltar. Tudo que eu queria, Olhe, era falar contigo. convide uma pessoa nesta noite Mas tempo para vir até aqui, você venha com ela. não tem. Se ela quer se reconciliar, venha com ela. Se ela deseja aceitar o Senhor Jesus, conduza ela Tudo até que aqui. eu queria Aleluia. era ser seu amigo. E que o Espírito Santo possa te tocar nesta noite. Mas o meu espaço você Venha, não perca preencheu. tempo. Marque um encontro com o Senhor aqui nesta noite, ou aonde você está. Nunca mais conversamos. Levante as suas mãos de madrugada. enquanto David adora ao Senhor. Eu convido a igreja para fechar seus olhos Já não ouço a tua voz. e vamos fazer uma oração. Que saudade, Senhor, nesta noite, que saudade. Pai, a tua palavra foi de ministrada. você. Reflexão da tua palavra. E dos segredos que haviam entre nós. Toca pessoas agora neste momento, Espírito Santo. Foi por isso Que pessoas se reconciliem contigo nesta noite. Fechei Pessoas as portas. sejam tocadas nesta noite por ti. Pra ver se Que pessoas você sejam saradas, Senhor, lembrava de mim. dos seus vazios desta noite. Já não dá mais Oh, pra aleluia. Escute a viver voz do Senhor nesta com essa noite. Escute a voz do Espírito Santo nesta noite falando com você. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. mais viver assim. Aleluia. Seus negócios são mais importantes do que Onde eu. houver uma pessoa agora, Senhor. Onde houver uma Faz pessoa muito agora, tempo Senhor, que eu vi necessitada, você Senhor, deste chamar toque, deste abraço. de meu amigo. Nós intercedemos agora, Senhor. Que Nós saudade, clamamos a hora pela que fé. saudade eu estou. Aleluia. É tempo de voltar. É tempo de Marquei este encontro reconciliação. porque eu É precisava tempo de se levantar. conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. Tempo de reatar. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Vive nesta noite. Mas eu quero ser o seu Te amigo agradecemos, Senhor. de Te louvamos, Senhor, pela verdade. ministração desta palavra. Tudo que eu Deus, te queria louvamos, Pai. E que esta noite seja era marcada falar na vida de contigo. pessoas neste lugar. Em nome de Jesus. Mas aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Aleluia. Tudo que eu queria Este é o seu momento. era ser seu amigo. Venha ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mas você arrumou tantas amizades, meu espaço você preencheu Aleluia. também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Vá lembrando aí. E deseje voltar para o Senhor. Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. E o Senhor Saudade, não rejeita nenhum que daqueles que saudade eu ele. estou de você. É seu momento, venha o Senhor. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. Aleluia. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Andar bem dadas com o Senhor é maravilhoso. Deseje isso. Com
Glória a Deus. Ainda sou seu amigo, seu amigo de verdade. Oh, amigo fiel. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe. Queremos informar que a banda Diante do Rei Jesus, ele tem CDs, DVDs, playbacks, livros, lenços, camisa, sandálias, CD de Jean Carlos com hinos